vou falar, sujeito. Fiz um desafio para os meus alunos, que esse semestre eu estou dando uma aula de Direito Civil. Com certeza vai estar na lista. Direito Civil 2, né? Eu vou falar com eles que é Direitos Reais. Eu trabalho muito com isso no escritório. E eu fiz um desafio para eles. Tem uma coletânea que ela se chama Trilogia do Mundo. Uma coletânea também muito interessante. E eles contam, são 3 livros, 3 obras, que contam da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. Cara, pensa num livro gostoso aí. O primeiro chama A Queda de Gigantes, que é o da Primeira Guerra Mundial. Aí conta a história de 5 famílias, e essas 5 famílias faz ali todo o contexto histórico, né, de como foi o início da Primeira Guerra Mundial, o movimento. Cara, pensa num interessante. E aí eu fiz desafio para os alunos, falei, ó, quero que vocês leiam e eu vou fazer uma prova oral com vocês. Para quem ler, vai ter uma pontuação na minha prova. Bacana. Legal, cara. Depois eu vou indicar. Bom, hoje eu vou avançar um pouco mais, vou deixar gravado aqui para quem estiver em casa, e as dúvidas que você for tendo, você vai falando, você vai servindo aqui de referência. Ontem nós já falamos um pouco sobre esses tópicos aqui. O portal do aluno, eu vou até sair desse módulo aqui e vou entrar aqui. Quem sabe faz ao vivo, né? Vamos ver se vai funcionar. E... Vamos ver. Sou aluno. Você se importa de passar seus dados para a gente fazer o teste pela sua plataforma? Eu não entrei no ar ainda. Não? Vamos entrar? Bom? Vamos ver como é que é. Qual que é o seu CPF? 043 043 120 120 276 276 17. Qual que é a senha? J, maiúsculo, U, mais. Mais. RI igual Del DEN DEL 2016. Depois você muda, tá? Porque como vai ficar gravado, aí se alguém depois olhar, aí você já muda assim, põe um outro caractere especial aí que salva. Bom, vamos lá. Primeira coisa aqui que é importante, ó. O ajuste de horário que eu tinha falado com vocês, referente à disciplina optativa. Você tem uma disciplina optativa no semestre que você pode escolher qual delas você vai fazer e não libera o acesso ao ABA se você não escolher essa disciplina optativa. Então vamos lá, o que você tem de opções hoje? Mercado de capitais, Libras, Inglês, Medicina Forense, Direito Notarial e Registral, Associativismo e Gestão de Cooperativas, Responsabilidade Social e Ambiental. O que você acha que interessa mais a você? É uma. Uma. Direito notarial? Vamos lá. Entrou no lugar daquela disciplina de empreendedorismo e inovação. Tá bom? Conseguiu chegar só agora. Já posso pedir para você um pouquinho. Vou terminar aqui mais ou menos 10 para 7. Mas aí dá para ver ela ou pode ver? Deixa um pouquinho sem, que eu tento fazer aquela hora. Não, ela tá entre os testes. Ela estava questionando no TGP. Fala para esperar que eu vou atender. Fácil. Desculpa. Não tem problema. Vou ter que entrar aqui um pouco agora, porque já foi feito o ajuste ali, selecionando. Qual você tem primeiro? 043 043 120 120 276 276 17. Isso. Mais. JU mais RI mais RI igual
Ele, DL 2016. 2016. Bom, feito esse ajuste, escolhida a disciplina, vamos olhar primeiro aqui no portal do aluno para a gente entender quais são as funcionalidades. Essa primeira funcionalidade aqui do estudar é a funcionalidade que vai nos remeter ao AVA. Então, é o botão que a gente mais vai utilizar. O meu curso, se vocês clicarem aqui, vocês vão ter o quê? O horário, quais são as disciplinas que você vai estar cursando. E veja que aqui vão aparecer as presenciais. Então, ontem foi Direito Civil Parte Geral, hoje Teoria Jurídica do Direito Penal e amanhã Teoria Geral do Direito Constitucional. Aquela disciplina EAD que você escolheu a parte do cartório, isso? Sim. Notarial, né? Direito notarial. Você pode fazer qualquer dia da semana, não necessariamente na quinta. Porque nas sextas é onde nós teremos as atividades aqui de carreira de sucessos e culturismo, tá? Professor, eu quero saber quais são as disciplinas que eu vou cursar ao longo da faculdade. Se você vier aqui em disciplinas, ó, você tem os 10 semestres. A única coisa que vocês não devem ficar vinculados é o seguinte. No segundo semestre, eu vou ter Direito Constitucional, Teoria Geral do Processo, vou poder escolher uma outra disciplina. E Fundamentos Históricos e Funções do Direito e ao estudo do direito? Pode ser que sim. Ou a depender das ofertas. O que é oferta? Cada semestre, a Croton, né, o Unopar, manda uma seleção de disciplinas para deixar o negócio educacional, vamos colocar dessa forma, viável. O que isso quer dizer? Esse semestre eles estão tendo aula só a turma de vocês. Mas a partir do próximo semestre, pode ser que vocês assistam aula com outras turmas. Como é que isso funciona? Pré-requisito. Então, vamos imaginar, nesse semestre agora, vocês estão fazendo Teoria Jurídica do Direito Penal, que é a primeira disciplina de penal. Qual que é a próxima disciplina de Direito Penal que vocês terão? Peraí, deixa eu só olhar aqui. Direito Constitucional, Fundamentos, Argumentação, Unidades do Direito, Direito de Sociedade, Letramento, Direitos Humanos, Direitos Civis, aqui, ó. Direito Penal, Teoria das Penas e Execução Penal. Muito embora aqui esteja quinto semestre, se no semestre que vem a turma de vocês, mais a turma que hoje está no segundo período, não tem essa disciplina ainda, pode ser que vocês assistam segundo e terceiro período juntos. É assim que a Croton faz esse ensalamento de turmas, tá? Então, além de disciplinas, aqui é um ponto interessante. Quando você clica em meus pontos, você vai ver aqui, ó, que não vai aparecer para você ainda nada. E eu recomendo para vocês, depois eu vou mostrar dentro desse mini curso que nós estamos fazendo, onde vocês devem olhar os pontos. Professor, eu posso olhar os pontos aqui? Minha resposta é sim, mas condicionante é o quê? Somente no final do semestre. Por que no final do semestre? Aqui vai aparecer para você aprovado. Depois que aparecer a expressão aprovado, vai aparecer a nota final sua aqui. Então, aqui é o boletim final que aparece. As notas que são lançadas semanalmente, referente às atividades que os professores dão em sala de aula, referente às atividades extras que nós estamos falando, tudo isso é lá no AVA, nós vamos olhar de uma forma mais detalhada e lá aparece o real. O que eu estou querendo dizer? A comunicação sistêmica entre o AVA e o portal do aluno, que é esse que nós estamos conversando agora, às vezes tem um delay de informações. Então, a informação mais confiável durante o semestre é a do AVA. Então, olhem por lá para não ter nenhum problema. Atividades complementares, aqui entra uma outra questão muito interessante. Vocês, ao longo do curso, precisarão de 170 horas de atividades complementares e mais os estudos dirigidos aqui, que são fornecidos pela própria instituição. Como que eles são fornecidos? Vocês terão competências para a vida, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco no mapa, como é que funciona isso, que além de gerar até 2.000 pontos para vocês de atividades transversais, ainda gera 40 horas desses estudos independentes que vocês vão precisar ao longo da faculdade. Então, carreira de sucessos, gera certificado para vocês? Gera. Competência Clube do Livro, ele vai gerar certificado para vocês? Não.
porque não tem um palestrante ali para que ele possa ser certificado. Semana Magna, que vocês já tiveram, aquelas 4 palestras, vai gerar certificado para vocês? Vai. Aula Magna com as Serenas, vai gerar certificado para vocês? Vai. Semana Jurídica, vai gerar certificado para vocês? Vai. Então, todas essas atividades propostas geram certificado que depois eu vou ensinar para vocês como inserir. Não vai ser hoje ainda não. Mas vocês vão, né, quando vocês podem fazer, vai ser aqui, ó, clique aqui para entregar as suas atividades. Vocês verão que vocês vão ter que ter salvo em PDF, né, essas atividades complementares. Acho que agora nem abre o salvo. Acho que ainda não há. Depois eu mostro isso para vocês com mais tempo. Então, aqui na opção Meu Curso. Na opção Financeiro, vocês conseguem tirar os boletos, tá? É só clicar em Filtrar, selecionar aqui, né, o mês que vocês querem verificar a mensalidade, ou eventualmente pode vir aqui no anterior, e assim gera para vocês aqui o que tem de boletos a serem pagos. Secretaria Digital, vocês vão encontrar aqui serviços acadêmicos, os contratos que vocês assinaram. Então, no serviço acadêmico, o que eu tenho, professor? Dá uma olhada aqui. Olha, eu tenho uma análise curricular, quantos são alunos que vêm de outras instituições, ou já tiveram uma outra faculdade, pode fazer análise curricular. Atestado de frequência, quero saber como que está a minha frequência, né? Quantas faltas eu tenho, quantas faltas eu ainda posso ter. Atestado de matrícula, quando vocês podem fazer estágio, normalmente eu pedi isso aqui para vocês. Carteirinha, às vezes vocês querem utilizar a carteirinha para ter benefícios em cinema e outros lugares, é aqui que vocês vão pedir. Conteúdo programático do curso, eu quero saber o que eu vou ter, não só o nome da disciplina, mas todo o conteúdo, o que a gente ementa em cada uma das disciplinas ao longo de todo o curso. Eu tenho aqui conteúdo programático por disciplina, entregar atividades complementares, pode ser aqui no meu curso, ou pode ser aqui em Secretaria Digital. Então, o resultado é o mesmo. O estágio obrigatório, vou falar no outro momento com vocês sobre isso. Histórico escolar, caso vocês precisem. Matriz curricular. Solicitação de cadastro para passe escolar. Então, tudo isso daqui vocês têm como opções em Secretaria Digital. Canal Conecta, pessoal. Aqui, ele saiu aqui. Canal Conecta é um canal onde vocês vão cadastrar o currículo de vocês. E a própria Croton, no par, ela tem um canal de empresas que muitas vezes entram nesse canal aqui para verificar. Olha, e aí há alguns casos bem clássicos, principalmente no EAD, de pessoas que deixaram ali cadastrado, terminaram a faculdade, um belo dia iniciaram a ligação. Você olha, você é formado em Direito? Que não, porque você estava cadastrado no portal tal, nós estamos precisando de um profissional de acordo com aquilo que você colocou no seu currículo. Então, já é também uma oportunidade aqui que vocês vão encontrar, eventualmente, até de empregabilidade. Acervo online é onde vocês vão encontrar aqui alguns artigos científicos, mas o que nós mais vamos utilizar é a biblioteca virtual, tá? Clique aqui para efetuar o login acadêmico. Novamente aqui, nós vamos vir com o seu CPF, Juliano, qual que é? 043, 043, 720, 120, 276, 276, 17. 17. Linha, J maiúsculo, né? Isso. Mais I Mais I igual del Del 2016. 2016. E, ó, depois que você fez essa veja aqui, que já vai constar lá, bem-vindo, Juliana Aparecido Ribeiro, vocês vão clicar em Minha Biblioteca. Novamente aqui, acessar o portal. Pessoal, eu sempre falo de prós e contra, referente, né, a grandes companhias, e uma delas, com certeza, é um pró. Eu falo isso com os meus professores, porque uma das coisas mais difíceis que você tem numa faculdade de Direito, porque nós utilizamos muitos livros, é manter a biblioteca atualizada. Quando nós temos um canal como esse daqui, onde a Saraiva Jur, ela faz parte, né, dessas marcas que compõem a Croton, por exemplo, vocês têm aula hoje de teoria jurídica
do direito penal. Então, aqui, vocês vão encontrar uma infinidade de livros dos autores mais renomados e com as edições mais novas. Por que eles conseguem manter as edições mais novas? São livros online. Então, vamos imaginar. Hoje, o professor Rodrigo, né, vai vir aqui e vai falar com vocês sobre essa parte da teoria jurídica do direito penal. Aqui, se eu acho, vamos lá. Eu vou entrar aqui em teoria do Estado, aqui, só para vocês terem uma ideia. Hoje o professor Rodrigo vai falar para vocês hoje de bibliografia dos livros que serão utilizados, baseado no que vocês vão encontrar aqui na biblioteca virtual de vocês, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, veja, primeira coisa, para minha, né, geração, ainda é, às vezes, habituar a essa questão dos livros digitais, mas é uma funcionalidade muito interessante, porque, veja, falei sobre a questão da edição, né, do livro. Por que esse aqui, professor, é um livro de 2000? Porque ele é um livro que é um clássico. Sendo um clássico, o Miguel Reale ele não escreveu outro livro ainda sobre isso. Mas nós vamos encontrar outras obras que elas são extremamente atualizadas, 2022, 2023. E vamos imaginar o seguinte, que a gente queira falar aqui um pouco sobre o poder, vamos ver aqui, princípios da formação jurídica estatal. Quando eu clico ali, eu vou ter aqui todo, né, o texto do livro, posso clicar aqui do lado. Ah, gostei desse parágrafo aqui, professor. É algo que chamou a atenção. Posso selecionar, posso um marca-texto, como se eu tivesse um marca-texto na minha mão, e ainda posso copiar, jogar no Word, por exemplo, se eu quiser deixar isso salvo para um estudo posterior que eu quero fazer. Posso adicionar uma anotação. O professor falou que era importante. Então, são muitas funcionalidades que vocês vão encontrar que, assim, fica salvo. Então, olha lá, continuar lendo Teoria do Direito do Estado? Não, agora, puxar uma outra disciplina que vocês tiveram ontem, foi Direito Civil Partilhão, né? Direito Civil Partilhão. O que nós temos aqui de opções? Ó, tem o Paulo Lobo, eu tenho o Silvio Venosa, eu tenho o Carlos Roberto Gonçalves. Eu gosto bastante de todos esses autores, são autores bem renomados. Pablo Stouze, também é um linguajar bem interessante. Flávio Tartucci, vocês têm aqui Maria Helena Diniz, que eu já vi hoje também, que eu estava pesquisando, que vocês vão encontrar também. Então tem muita coisa. Vamos imaginar aqui, pegar aqui um que eu gosto, que é o do Venosa. Vamos lá, abrir o livro. Vocês vão ter aqui todos os conceitos que são trabalhados em sala de aula, quer ver, ó, como eles são os livros. De 2022, certo? Então, são livros extremamente atualizados, que você vem aqui, ó, eu consigo ter o sumário, né, o índice aqui, ó, Introdução ao Direito Civil. O que eu vou ter, professor? Tudo aquilo que o professor está passando, assim, ó, mundo da natureza, mundo dos valores, deve ter falado um pouco sobre isso com vocês, o mundo da cultura. Então, tem uma série de percepções, né? Várias obras diferentes. E aí vai do quê, pessoal? Tempo, disponibilidade, interesse. Ah, quero ler mais sobre esse assunto, professor, da sala de aula. Vocês têm uma biblioteca virtual extremamente atualizada para vocês poderem utilizar, tá? Portal Privacidade é mais relacionado à LGPD. E vamos ver se aqui já habilita para a gente o ato. No seu caso, como acabou de fazer o ajuste de horário, ele demora até 48 horas para liberar o acesso. Então, a gente não vai conseguir fazer aqui pelo do Juliano. Vamos ver aqui o que a gente consegue. Deixa eu sair aqui.
mostrar para vocês aqui. Eu vou entrar na minha esposa, ela está no 7º período, mas dá para vocês terem pelo menos uma visualização do que é o AVE, o que é o ambiente virtual de aprendizagem. É isso aqui, pessoal. Vocês terão o Competências para a Vida, todas as turmas têm, que é uma atividade transversal, tá? Vou explicar isso depois quando estiver falando sobre pontuação com vocês. Vocês têm cursos complementares. Professor, o senhor está ficando louco. Eu fiz direito para não ter que ver biologia. Mas entenda, cursos complementares, eles são justamente extra daquilo que vocês verão no dia a dia. Então, aqui vocês vão ter web aulas, tá? Então, é só assistir aos vídeos que estão aqui. E esses vídeos, depois que vocês assistem, vocês farão uma avaliação, ao final, uma atividade avaliativa. E essa atividade avaliativa gera certificado. Esse certificado serve como atividade complementar obrigatória. E para cada curso complementar desse que vocês fizerem, vocês têm até 300 pontos. Então, imagine, 2.000 de competências para a vida. Aqui eu tenho mais 1, 2, 3, 4 cursos complementares de 300 cada um, dá mais 1.200 pontos. Ao todo aqui, eu já tenho 3.200 pontos. Considerando só esses cursos complementares, mais o competências para a vida. E as disciplinas, né? Vou entrar aqui numa disciplina dela aleatória, depois imaginem isso daqui dentro de vocês, quando vocês vão ter direito civil, parte geral, fundamentos históricos, direito civil, parte geral, teoria jurídica do direito penal e, na quarta-feira, eu falei, olhando aqui no... Qual que é a disciplina de quarta mesmo que vocês têm? Direito civil, parte geral, na segunda... Teoria Geral do Direito Constitucional, professor Sérgio Salvador. Vocês vão ter na quarta-feira, tá? Então, voltando aqui, como é que eu faço, professor? Quais são as opções que eu tenho? Vamos olhar aqui no canto direito. Quero mandar uma mensagem para o meu professor. Você tem essa ferramenta aqui, minhas ferramentas. Minhas mensagens, aliás. Mas hoje em dia, com os grupos de WhatsApp que nós temos e com o e-mail institucional que vocês têm de cada um dos professores, é mais rápido vocês terem uma resposta por lá do que por aqui. Não que o professor não use, ele pode usar, mas eu recomendo lá. Avaliação de aula, muito importante vocês avaliarem os professores. Terão momentos na faculdade, para quem entra no segundo semestre tem isso, que é o próprio sistema avaliar, onde vocês vão avaliar a estrutura da faculdade, vão avaliar didática do professor. E tudo isso, pessoal, precisa ter uma visão crítica positiva de vocês, de elogiar o que é bom e criticar o que precisa ser melhorado. Não dá aqui também só para as flores. A gente precisa entender que muitas coisas que tem aqui precisam ser melhoradas e, se vocês não apontarem onde, mesmo vocês calouros, entendam que possa ser melhorado, melhora. Eu não consigo ter números para eu virar para o Nopar, para os meus chefes, e falar assim, olha, eu estou precisando, né, que o projetor ele seja um projetor melhor. Por quê? Deram 10 em tudo, fica à vontade. Deram 10 em tudo. Boa noite. Então, vai ser algo que eu vou trabalhar com vocês também. Nós vamos falar um pouco sobre isso, de como, né, vocês podem fazer essa avaliação. Mas vamos lá na disciplina. Quando vocês entram na disciplina, por exemplo, acho que a disciplina de ontem não, a de hoje sim. Vocês vão encontrar o livro didático da disciplina. O que esse livro didático é? Uma apostila. Então, Teoria Jurídica do Direito Penal já tem uma apostila. O que essa apostila faz? Ela já traz os principais conceitos. O professor ele não está vinculado diretamente àquele conteúdo, mas ele utiliza parte daquele conteúdo que está ali, até para que vocês consigam entender isso aqui. Ó. Quando a disciplina, nessa modalidade aqui, e é a modalidade da aula de hoje que vocês vão ter, ela é uma aula modelo institucional, vocês têm pré-aula e pós-aula que já vem elaborado pela própria companhia. Isso aqui não foi o professor que colocou, já veio. E o que eu encontro aqui, professor? Olha que o material ele é bacana, web aula. Se vocês clicarem no material de web aula, vocês vão ter aqui uma noção já em slides, ele é bem interativo. Vocês vão vendo aqui, ó, direito das cores, direitos reais,
vai trazendo aqui para vocês, eu estou falando de uma disciplina que vocês não têm, porque eu não consegui entrar no Juliano, tá? Só para você chegou depois, para você entender. Aqui, vocês já vão ter o quê? Aquilo que eu estou falando para vocês da nossa metodologia. Uma preparação para o momento aula. Então, ele traz aqui uma série de conceitos iniciais para vocês se prepararem. É no máximo 15 minutos do tempo de vocês, para vocês poderem assistir isso daqui. E aí, o que vocês fazem depois que vocês assistem o web aula? Vocês vêm aqui, atividade diagnóstica, que são questões, ela tem que responder o questionário agora. Vocês têm até 3 oportunidades para responder, então não percam pontos. Isso daqui é bacana da gente entender também, porque vocês verão que a hora que eu estiver falando de pontuação, esses pontos que são atribuídos aqui em atividade diagnóstica, e depois o que nós vamos encontrar aqui no pós-aula, que é a atividade de aprendizagem, vocês podem conseguir até 3.000 pontos durante o semestre. Então, é importante. Fez a primeira vez, errou, vê onde errou, tenta aplicar uma nova resposta naquela questão que você errou para ficar com a pontuação cheia. E no final do semestre, vocês terem esses 3.000 pontos, tá? É a atividade diagnóstica. Professor, Pois não. essas atividades, elas são avaliadas pelo professor Não. ou pelo sistema de automático? Pelo sistema, porque são questões objetivas. Tá. Já sai a resposta na hora para você, tá? Mas o professor também pode, caso queira, colocar para vocês material de pré-aula, pós-aula. Agora é orientação do coordenador e não do professor. E orientação dos professores. Laborem os 3 tempos de aula, tá? Orientação Croton. Quando é essa modalidade de disciplina que já tem pré e pós da própria instituição, elaborada por eles, o professor ele não é obrigado a inserir o material. Então, por que eu, coordenador, recomendo? Para que vocês identifiquem o perfil do professor. Porque esse método de avaliação aqui, ó, a forma como está sendo, né, buscada a avaliação, é de um outro professor. E não daquele que está em sala de aula com vocês. É importante que vocês comecem a conhecer, comecem a compreender e conhecer o estilo do professor. Então, eu sempre recomendo aos professores, olha, a primeira vez que você está dando aula, antes da prova, dá um simulado. Veja, né, para os alunos entenderem como é que vai ser a sua prova, como é que você busca avaliar aquilo que você ensinou ao longo daquelas aulas, tá? E a atividade de aprendizagem também utiliza como material, não só esse material do web aula, mas nessas disciplinas, aqui eu estava falando um pouquinho antes, pode entrar, Rodrigo, o livro didático, tá? Que é essa versão aqui que traz para vocês, que vai entrar aqui, e o professor Rodrigo também tem, mas depois ele vai passar o método dele para vocês. Mas vejam que na minha disciplina, que é Direito Civil Coisas, já tem uma apostila de 202 páginas. Para fazer aquela atividade diagnóstica e atividade avaliativa do final, recomendo a leitura dessa apostila e da apostila do professor Rodrigo. Por quê? Porque vai estar baseado nesse material. Lembre-se, quem elaborou isso? Croton. Da onde que eles tiraram isso? Desse material que eles estão postando aqui. Agora, as atividades que o professor propor para vocês é do material dele. É aquilo que ele elaborou. Bom, então esse daqui é um dos pontos importantes. E vocês verão o seguinte, professor, unidade 1 corresponde a... Unidade 1, sessão 1 corresponde o quê? Primeira aula, segunda aula, terceira aula. Vocês terão, antes da primeira prova, 6 aulas. Né? A exceção de um calendário, outro de um feriado, outro que a gente tiver, nós vamos perder uma aula no feriado do dia 15 de agosto, que vai cair uma terça-feira. Mas fora isso, vocês terão uma aula, normalmente 6 aulas, na 7ª, avaliação, depois vocês têm mais 5 aulas e na 13ª a avaliação final. Tá? É mais ou menos assim que funciona essa distribuição. E assim, pessoal, vocês vão encontrar aqui em todas as disciplinas. E que eu recomendo para vocês, com a expressão mais simples que a gente fala para os nossos filhos, né? Fuçem à vontade. Entrem em todos os ambientes aqui, o que tiver de dificuldade, me manda o resto. Entrei aqui num lugar aqui, eu estou vendo tal coisa. Eu tento entrar com vocês, ter essa visão que vocês estão tendo, para conseguir explicar para vocês um pouco mais sobre essa plataforma. Ela é bem intuitiva, ela não é difícil de lidar com ela, contudo, muitas das coisas que estão aqui, elas vão exigir o quê?
Se vocês entrarem aqui na disciplina, mais uma vez, só para vocês entenderem. Aqui na parte de cima, o que eu tenho? Eu tenho o plano de ensino. O que eu vou estudar ao longo do semestre? Está aqui. Já está aqui disponibilizado. Eu tenho um manual da disciplina. Professor, eu quero saber essa questão de pontuação que o senhor está falando. Como é que faz? Aonde que está? Aqui, o próprio manual, ele já vai trazer para vocês, olha lá, o sistema de avaliação continuada. O que é, como funciona. Perdi a prova, perdi um trabalho, o professor ele é obrigado a repor esse trabalho. Quantos pontos eu vou ter? Está tudo aqui, pessoal. Tudo tem um manual, basta só depois a gente ir trabalhando esse manual com vocês, para vocês entenderem um pouco mais. Eu vou falar ainda, ao longo desse curso, tudo isso aqui, só que de forma mais resumida, e depois no manual vocês podem aprofundar um pouco mais, tá? Voltando aqui, então, eu acho que de Java é o que a gente poderia falar aqui, ainda tem uns minutos aqui. Não, tem mais 5 minutos, 6 minutos. Eu estou olhando ali no relógio do computador. Não, claro. falou que eu tenho aula nessa 150. O professor está me matando desse jeito. Vamos ficar falando sobre isso. Se eu sou assim coordenador do curso, você já viu, né? Ó, Teams, pessoal. Muitas das reuniões que nós fizermos, ou eventualmente palestras, nós vamos utilizar a plataforma do Microsoft Teams. Que vocês podem ter no computador de vocês ou no celular. A aplicabilidade é a mesma. Só que assim, o que a gente recomenda? Quando vocês entrarem com áudio e vídeo desligados. E quando o professor solicitar, e normalmente a gente faz isso no final da palestra, pessoal, liguem a câmera, para a gente fazer uma foto, deixar isso registrado, isso vai acontecer. Para quem não conhece, eu postei hoje no grupo lá, depois dei uma pesquisada, eu vou usar a mesma expressão que eu utilizei com o Dr. El. Eu estou namorando o Dr. Lenin Streck, que é um filósofo renomado, que nós temos, depois o Rodrigo pode até falar um pouco mais dele na aula para vocês, para ele ser o professor da nossa aula magna nesse semestre. Tá? É concorrida a agenda dele, felizmente temos um amigo em comum que está trabalhando com ele, e ele hoje deu a oportunidade de eu fazer o convite diretamente para o Lenin. O Lenin primeiro falou não, achando que era presencial. A hora que eu falei que era virtual, ele falou, não, aí eu dou um jeito. Então, felizmente, eu acredito que nós vamos conseguir alinhar um horário com ele. O chat, pessoal, uma coisa importante, tá? Os nossos alunos, eles têm utilizado pouco o chat. Façam perguntas. O palestrante está ali muitas vezes, claro, quando são celebridades, igual o Lenin, dificilmente eu vou conseguir fazer perguntas para ele dos alunos. Mas quando nós estamos em carreira de sucesso, principalmente, às vezes eu fico sem fazer pergunta para o palestrante, porque está todo mundo quietinho. Perguntem, né? Ali é o momento, né, de vocês tirarem as dúvidas, igual foi com o Dr. Túlio mesmo, quando ele falou da carreira dele, merecia mais perguntas, assim, né? De falar, porque assim, claro que o concurseiro, cada um tem a sua estratégia, mas se você for ouvindo um pouco de cada uma das estratégias de sucesso que foram utilizadas, você vai elaborar a prova, aquilo que faz sentido para você, né? As intervenções somente depois da autorização dos professores, ficar atentos às atividades adicionadas para a fixação de conteúdo e posteriormente a realização de exercícios. Bom, o nosso curso é um curso presencial, composto por 10 períodos, equivalente a 5 anos. Nosso projeto pedagógico do curso ele é extremamente moderno e atualizado. A exemplo do que nós estávamos fazendo há pouco, uma das disciplinas optativas que nós temos para esse semestre já, para calouros, é direito notarial. Isso é legal. Então, até o Juliano já escolheu essa como uma das disciplinas ali. Quem quiser depois, está gravado, vocês podem ver, um ajuste de horário. A indicação da Croton foi empreendedorismo, mas se eu tivesse sentado ali, eu faria direito notarial, para aprender um pouco mais sobre isso. Porque, assim, tem muito mercado e tem muito desconhecimento. E os treinamentos de empreendedorismo, as novas teorias, estão mudando a cada 6 meses. Então, vale a pena vocês fazerem um curso de empreendedorismo próximo do final do curso. Então, no começo. Vocês estariam mais atualizados, né? Falei com vocês sobre a biblioteca virtual. O Escritório Júnior, só para vocês entenderem, vai ser o nosso núcleo de prática jurídica, que ele vai funcionar. Como é que eu vou... Todo mundo está de par? Não. Você também não, mas eu vou falar ali, sabe o shopping? Próximo
próximo ao shopping vai ser o nosso núcleo de prática jurídica, tá? Depois eu explico melhor sobre isso. Lá, nós vamos fazer atendimento à comunidade, né? Para aquela comunidade de baixa renda, né? Que atenda aos requisitos. Depois o professor Rodrigo pode falar um pouco mais da experiência dele. Você trabalha no MPJ também, né? Eu trabalho no MPJ tanto como estagiário quanto como monitor. Sim. Então, isso vai ser É bacana. responsável pelos estagiários. Aqui, pessoal, vocês verão que muito em breve vou passar aqui falando para vocês sobre isso daqui. Pesquisa científica acadêmica, publicação de artigos, né? Mesmo vocês, enquanto calouros, há inúmeras revistas que possibilitam a publicação junto com o professor. Então, vamos imaginar, o professor Rodrigo deu uma aula aqui, vocês gostaram muito daquele tema, igual eu mostrei a biblioteca virtual, vocês leram mais, pesquisaram mais, professor Rodrigo, quero escrever um artigo, vamos escrever junto? Com certeza que ele já vai preparar vocês para que isso aconteça. Qual a vantagem disso acontecer? Já preparados para o trabalho de conclusão de curso. Vocês já vão começar a fazer o esboço daquilo que vocês vão ver lá no final. Então, algo que todo mundo tem medo de passar por uma banca de TCC, passa a ser algo natural. Assim como eu estava falando para eles sobre o exame da OAB. Eventos acadêmicos nacionais e internacionais. O objetivo das oficinas de metodologia é justamente que vocês possam aprender um pouco mais sobre essa questão de pesquisa e vocês verão que vai ter um evento agora em Buenos Aires, que é o CONPET, Conselho Nacional de Pesquisa, e eu já tenho pelo menos um artigo escrito com um colega de fora e tenho um aluno aqui da UFAR. Então, em outubro, nós vamos para Buenos Aires por 3 dias participar desse evento e defender o artigo científico. Então, são experiências muito ricas, onde a gente aprende novas culturas. Semestre passado, vocês terem noção, nós fomos para Santiago, no Chile. Ficamos por 3 dias lá também, defendendo um artigo que a gente tinha escrito junto. Então, vocês têm essas oportunidades de conhecer outros lugares e muito de networking. Ontem eu ainda falava com o pessoal que estava aqui, um dos maiores ganhos que vocês têm durante a academia são os contatos que vocês vão fazer. Essa ligação ela é eterna, né? De precisar ligar para o Rodrigo. Um caso aqui que é de penal. Eu não faço, minha área é trabalhista. Vou ligar para um especialista para eu poder fazer. Mas depois a gente fala mais sobre isso. Saraiva prova, falo depois para vocês que é algo relacionado à aprovação na OAB também. E que pode ficar para a nossa próxima aula, senão o professor Rodrigo me mata e amanhã eu volto aqui para falar um pouco mais. Tá bom? Juliano, obrigado por ter acompanhado, todos vocês que chegaram um pouco antes. Amanhã, falar um pouco mais.